entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Como todos sabem, já um pouco dessa passagem, mas eu queria só relembrar um pouco a reflexão que o Espírito Santo colocou no meu coração, que todos sabem que Israel era uma cidade que tinha um rei e o povo ali era um coração muito duro, de dura cerviz. Então, aqui, Deus, convida Jeremias a descer à casa do oleiro. Mas Jeremias poderia até questionar Deus ali naquele momento e dizer a Deus: por que não falar comigo aqui mesmo? Por que não falar comigo aqui mesmo? Porque Jeremias tinha que descer à casa do oleiro, Mas tem coisas na nossa vida, que Deus, ele precisa nos mostrar. E ali o profeta, na sua natureza humana, eu coloquei assim, poderia ter pensado, como eu falei nesse instante, por que eu preciso ir lá? Mas ao chegar lá, Jeremias já começa a entender que tudo que ele viu, um oleiro com suas rodas, trabalhando em um vaso que se estragou e foi refeito. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está falando de vaso, mas nesse momento eu queria dizer a você que eu e você somos barros na mão do Senhor. Barros que precisam ser transformados em vasos. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Foi a palavra que Deus me deu nessa noite para trazer para a casa do Senhor. Porque muitas vezes, amados, eu e você somos como aquele povo de Israel. Temos um coração duro, um coração que precisa ser quebrado, um coração que precisa ser refeito para a honra e glória do nosso Deus. E muitas vezes nós, eu e você, não temos um encontro com Deus por nossa própria escolha. Somos forçados a ter um encontro com Deus verdadeiramente. Mas eu quero colocar do jeito que eu coloquei aqui. Com isso, ele entendeu a mensagem de Deus. O oleiro que Jeremias viu representava o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso para comigo e para com você. Vai dizer lá no verso 4, No verso 4 ele fala: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. O oleiro aqui representa o nosso Deus, E nós somos barros que precisam ser transformados em vasos. Mas ali ele já viu o vaso. Muitas vezes Deus precisa pegar em você, esvaziar do nosso eu mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes eu e você somos cheios de eu mesmo. O que é eu mesmo? Nosso orgulho, como já foi falado aqui algumas vezes. Nós pensamos em nós próprios, nós pensamos em nossa própria família, nós pensamos em nosso bem-estar, nós pensamos que cada vez que temos um carro, queremos ter um melhor, temos uma casa, queremos ter uma casa melhor, temos dinheiro, mas queremos ter mais. E nunca pensamos muitas vezes no próximo, nunca pensamos em nos quebrantar, em buscar mais a face do Senhor. Dizer, meu Deus, o que é que Deus tem para a minha vida? Eu estou na casa do Senhor.
Mas o que Deus tem para a minha vida? Deus tem um propósito. Porque Deus, Ele nos fez com propósito. A palavra de Deus vai dizer que desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, né? Porque então quer dizer que Ele ali, Ele nos fez cada um de nós com propósito. Mas muitas vezes, para nos achegarmos a Deus, precisamos ser quebrados, né? Porque às vezes Deus permite um trincozinho, a água começa a vazar, Deus, aí você continua com o coração duro. Deus permite que quebre, aí quando quebra, né? Quando quebra o vaso, no caso o vaso que eu estou falando aqui, o nosso eu, o nosso ser humano como pessoa, permite que algo aconteça, porque Deus, Ele é amor, mas Deus, Ele é justiça, né? E Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra diz que Ele é zeloso e misericordioso, e que nos aperfeiçoa em nossa fraqueza, e deseja ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor, né? E para nos tornarmos a pessoa que Ele deseja, Deus mesmo, com toda a sua força e poder, escolheu amar um objeto de frágil qualidade, que é um barro, que se torna um vaso. Você vai ver, eu estava dando um pouco uma estudada, né? E aí eu fui ver aqui que existem milhões, algo em torno de... Espera aí, me falhou a memória agora, mas eu chegarei lá. Em torno de 200 tipos de vasos, né? Mas só 8 podem ser utilizados. Vejam só o cuidado de Deus. Só 8 tipos de vasos podem ser utilizados. Então Deus, Ele tem um grande amor por mim e por você. E por nós sermos um objeto frágil e cheio de limitações, quem é que é dessa forma? Eu e você, que muitas vezes a gente se acha, eu posso tudo, eu mando na minha própria vida. Não, quando eu e você escolhemos buscar a face do Senhor, quando a gente levanta a nossa mão e aceita o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente está ali fazendo um voto diante de todos. Não pertence mais a mim. Aqui começa uma nova fase. Jesus Cristo vai te quebrar. Jesus Cristo vai tirar tudo que te é uma velha criatura para te tornar um filho dele, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Um filho amado, porque somos filho amado do Senhor. Creia tão somente nisso. E aí, eu coloquei aqui, quem é o vaso? Essa palavra vinda de Jeremias provavelmente foi revelada durante os primeiros anos do reinado. Para quem não conhece, Joaquim era um rei que desagradava a Deus em tudo. Então o Senhor usou as figuras do oleiro e do vaso para ilustrar sua soberania para lidar com o povo de Israel, né? Por quê? Porque era um povo de dura cerviz, um povo que tinha que ser quebrantado. Então Jeremias, ele pediu a misericórdia do Senhor sobre aquele povo, né? E muitas vezes eu e você somos assim. É como foi dito nessa noite, é um orando pelos outros, é a gente passando pela prova e tendo que glorificar o nome do Senhor. Porque muitas vezes, amados, não é Deus que faz o nosso coração estar cheio de amargura, não é Deus que nos decepciona, são o ser humano, né? São o ser humano que é falho. E muitas vezes tem o ser humano, eu e você, que ainda conhece a palavra do Senhor, ainda magoamos, quanto mais o ser humano ignorante, né? O barro que é ignorante, que na realidade ainda não é vaso, mas barro que precisa ser transformado em vaso. Porque é isso que Deus quer, que eu e você sejamos vasos nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor.
e que Ele possa vir a fazer na minha e na sua vida grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mostrava ali que tinha um poder sobre o barro e continuaria trabalhando nele para transformá-lo em vaso útil. Veja que coisa linda. No entanto, essa Israel deveria o quê? Deveria se arrepender. Deveria se arrepender de quê? De tudo que estava fazendo de errado para desagradar os olhos do Senhor. Muitas vezes eu e você pensamos que estamos fazendo as coisas escondido, amado. Mas onde estivermos, em qualquer lugar que eu e você estiver, o nosso Deus, Ele vai estar olhando o que eu e você está fazendo. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo é real aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E se o barro endurecesse, louvado seja o nome do Senhor, como tem muitos corações endurecidos, ele teria que passar por um processo, muitas vezes é um processo doloroso, pois seria amassado, quebrado, refeito outra vez. Veja que coisa mais linda. Como é que nosso Deus faz? Não queremos passar pelos processos dolorosos que a vida nos traz de surpresa. Porque a vida nos prega surpresa, né? Mas o nosso Deus, Ele diz, se você continua, não é uma palavra de repreensão, amados, é uma palavra de amor que Deus está trazendo nessa noite. Que você coloque no seu coração, que Deus, Ele só quer o melhor para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, eu e você, precisa tirar esse coração duro, esse coração de pedra, e fazer dele um coração frágil, que possa, em nome de Jesus, caber o nosso Deus dentro dele, que as coisas irão fluir na minha e na sua vida. Hoje, seus padrões de justiça, perdão e amor continuam o mesmo, porque tem muita gente que pensa que o Deus do passado não é o Deus de hoje. E Deus, Ele não mudou e nem nunca vai mudar, né? Deus é o mesmo, hoje, ontem, amanhã e vai ser sempre. Então, como eu ia dizendo, hoje, seus padrões de justiça, perdão e amor continuam os mesmos e se aplica a nós com a mesma intensidade dos tempos do profeta Jeremias. Deus é o oleiro e agora nós somos o barro em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, Deus está dizendo que Ele quer te moldar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele quer te moldar da forma que você sirva para Ele. Você seja um vaso de estima e valor. Porque é isso que Deus Ele tem para mim e para você nessa noite. Deus está dizendo, quebranta esse coração, tira toda a mágoa, tira todo o ressentimento, deixa esse coração se quebrantar diante da minha presença e eu vou enchê-lo do mais perfume precioso. Assim como aquela mulher, ela colocou aquele perfume, aquele bálsamo, Deus, Ele precisa nos encher com um azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus começa a entrar na minha e na sua vida, tudo começa a ser usado de uma forma diferente, amados. Então eu digo a você nessa noite, deixe o Espírito Santo de Deus te usar. Muitas vezes, permitimos ser moldados segundo o padrão de Deus, ou não. Isso cabe a mim e a você. Ou você permite ser moldado sob o padrão de Deus, ou você continua sendo a mesma criatura, vivendo do jeito que lhe agrada, né? Mas não está agradando a Deus. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Então, não permita viver do jeito que você acha que é melhor para a sua vida. Deixe Deus esvaziar você do seu eu, para transformar você em um vaso de honra e santificação na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor.
Não podemos ficar parados como barro, permitindo que o pecado e as más escolhas nos sequem. Veja que lindo. E nos endureça. Devemos deixar o Senhor trabalhar em nós. Muitas vezes eu e você impregnamos pelo ouvido, ouvimos coisas, mas e vamos endurecendo no nosso coração, vamos nos afastando da igreja, vamos nos afastando dos irmãos. Amado, nós somos vasos escolhidos por Deus e Deus quer que cada um de nós esteja junto aqui, como foi dito nessa noite, unidos, orando pelos outros. Uma irmã está com problema, eu vou interceder por ela. Minha irmã. Não, amados, vamos orar uns pelos outros e não colocar as escolhas ruins, as coisas maus no nosso coração, porque o nosso coração ele vai ficar preenchido só das coisas maus que queremos colocar nele. Mas temos que ter um coração santificado diante do Senhor. Porque dependendo de qualquer situação que você esteja passando nessa noite, tenha plena certeza que o Senhor ele está de mão dadas com você. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver passando por um momento de dor, Deus está com você. Se você estiver passando por um momento de alegria, Deus também está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estava refletindo ali também no texto de Agar. Agar, você viu que Agar foi para o deserto, né? E quando a água estava acabando ali, ela deixou ali o seu filho e a água e correu para um cantinho e começou a chorar. Chorar de uma forma que ela se quebrantou ali diante do Senhor. Ela estava naquele momento, eu acredito que no fundo do poço, como muitas vezes eu e você está. Como muitas vezes Deus permite que eu e você estejamos. Mas eu tenho certeza que em nenhum momento de sua vida Deus ele vai lhe deixar só. Amém. Assim, quando ele viu Agar chorando, se derramando, ele se prontificou e chegou a Agar verdadeiramente. E toda aquela agonia de Agar acabou naquele momento. Assim, Deus é o nosso oleiro e Ele quer nos moldar a cada dia. Que eu e você possamos cada dia ser barros na mão do oleiro. Que eu e você cada dia possamos crer, dedicar mais à obra do Senhor. Porque o oleiro, quando levou a Jeremias ali, nesse entendimento, no meu entendimento que eu entendi, ele queria que Jeremias visse a obra que estava sendo feita ali naquele lugar. E Deus ele não escolheu a mim e a você para estar em outro lugar, a não ser na sua casa, a não ser na sua presença, a não ser ouvindo a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, amados, é tudo isso que nos santifica. É tudo isso verdadeiramente que nos faz cada vez nos achegarmos mais perto de Deus. Louvado seja o seu nome. Viu? Devemos ter coragem de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Pedindo ao Senhor que seja feita a sua vontade, que Ele trabalhe em todas as áreas da nossa vida. Pois você não quer mais ser um vaso velho e reprovado pelo Senhor, mas sim um vaso transformado, cheio de valor diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma pequena reflexão da palavra de Deus que Ele colocou no meu coração. Vocês estão entendendo, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu coloquei como trabalhar com o barro. O barro, eu fui ler um pouquinho sobre ele e trabalha o barro com as mãos, né? Sabemos que somos barro e Deus é nosso oleiro. E todo dia Ele estende sua mão para nos ajudar e livra de todos os perigos que o mundo tem para nos oferecer. Por isso, precisamos estar dispostos a obedecer sua voz e fazer sua vontade. Somos barro que precisa de processos da parte de Deus para sermos vasos de grande valor. Louvado seja o nome do Senhor. Existem, aqui ó, eu coloquei aqui, para não esquecer, existem 200 tipos de vasos no planeta.
mas apenas 8 servem para fazer um vaso. E o nosso Deus nos conhece no mais profundo do nosso ser. Então, com isso aqui, eu gostaria que você, rapidamente, porque meu pastor está ali para não passar da hora, abrisse lá no Salmo 139. Só para que você veja como Deus já nos conhecia tão bem. Salmo 139, verso 13. Se não der, você me escuta. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no meio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Você viu que profundo? Como o Senhor nos conhecia no mais profundo do nosso ser, ou melhor, como Ele nos conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, se você quiser acompanhar, é do 13 ao 16. Então, eu achei isso tremendo. O nosso Deus, Ele está o tempo todo. Você errou, mas eu te amo. Você errou, mas eu estou contigo. Você errou, mas não deixa que o inimigo coloque coisas na tua cabeça, não. Porque eu estou contigo. Ele coloca a palavra perdão, que temos que perdoar quantas vezes, amado? 7 vezes 7. Então, que você nessa noite possa refletir nessa palavra, que somos barros, que somos transformados em vasos na mão do nosso Deus, e que Ele quer nos deixar, louvado seja Deus, um vaso cheio do mais puro azeite, que é da mais pura santificação para mim e para a sua vida, porque você é filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça disso. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um plano na sua vida, na sua família, na sua casa, e Ele só quer o melhor para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eu é só até aqui, mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. Eu sei que está quase em cima da hora, para você escutar esse louvor, mas escute esse louvor em forma de oração. E se esvazie do seu próprio eu e diga que verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele possa te encher do teu Espírito Santo. Louvado seja